Amados irmãos, esta manhã é para nós motivo de imensa alegria, uma realização que há muitos anos Mogi de Guaçu almejar. Trazemos nessa cidade a figura de Divaldo Pereira Franco, que ontem esteve em Amparo, hoje aqui em Mogi de Guaçu e hoje à noite em Campinas. Nós recebemos a todos com imensa alegria, um abraço fraterno da UNIME, União Intermunicipal Espírita Mogi de Guaçu. Nós gostaríamos de agradecer a presença das pessoas que se fazem presentes de várias cidades, como Amparo, São Paulo, Andradas, Espírito Santo de Pinhal, Leme, São João da Boa Vista, Arthur Nogueira, Poços de Caldas, Itapira, Limeira, São Caetano do Sul, Santo André, Vargem do Sul, Bauru e Salvador. Desculpem se algumas cidades se fazem presente e nós não anotamos a sua presença aqui. Nós gostaríamos de agradecer nesta oportunidade a colaboração fornecida através de vários meios da cidade, tais como o Cerâmica Clube, na seção deste prédio, que nos acolhe tão gentilmente. A Prefeitura Municipal de Mogi de Guaçu, na seção do som, e também às rádios locais, radiodifusão, e aos jornais que fizeram uma grande ajuda na divulgação. Também ao tiro de guerra, na seção de algumas cadeiras tão úteis nesta manhã. Nós gostaríamos de que a nossa companheira, Dona Anita, fizesse uso da palavra para a entrega do... Querido irmão e amigo Divaldo, é imensa nossa alegria em tê-lo conosco. Admiramos o seu trabalho abençoado, derramando luz e amor no Brasil e no mundo. O seu exemplo de dedicação aos mais carentes, através da esplêndida tarefa na Mansão do Caminho, inspira-nos força e entusiasmo. É de fato semeador de estrelas, o peregrino do Senhor que caminha pela terra, seguindo as pegadas do Nazareno, levando aos povos a mensagem de consolação da doutrina espírita. Como o apóstolo Paulo, prossegue em sua tarefa sem vacilações, enfrentando obstáculos com sacrifícios, renúncias e muito heroísmo. Como bem disse Sueli Caldas Schubert, o mundo procura para fazê-lo falar desse amor que o anima e motiva, desse Cristo vivo que o Espiritismo dá notícias para o consolo e esperança da humanidade. Sim, realmente, sua vida tem sido um sol de esperança, mostrando-nos que ainda há flores no caminho, pois vive para semear as sementes da vida eterna em nossos corações. Divaldo, que seu canto de amor prossiga sempre, levando a sublime melodia da paz, da fraternidade e da concórdia a toda a humanidade, para que todos possamos um dia compreender que vale a pena viver quando se vive do amor e pelo amor, pois, como você mesmo disse, o amor só tem compromisso com o amor. Nesta oportunidade, nós, do Jornal Nova Alvorada, oferecemos a você, Divaldo, uma singela lembrança, onde colocamos todo o nosso carinho e gratidão. Querido irmão e amigo Divaldo, muito obrigada por tudo.
Nosso companheiro Gilberto fará uma prece para o nosso envolvimento espiritual para esta manhã. Meus irmãos, preparemos o nosso coração invocando as bênçãos do alto. Vamos nos concentrar para essa prece. Agradecemos, ó Pai, a fraternidade e a paz que nos envolve nesta manhã abençoada. Agradecemos a vida, o pão, a luz, o ar e os amigos queridos que hoje se reúnem em seu nome. Mas agradecemos ainda a luz que virá desta palestra, que sem dúvida nos ajudará a caminhar com mais firmeza e entusiasmo no caminho do bem. Que as palavras dos espíritos amigos, através do querido médium Divaldo Pereira Franco, façam-se fonte de amor para os males da vida, raio de sol para as trevas do mundo, e nos ensinem a união, o amor, para que de mãos dadas esperemos o raiar de uma nova alvorada. Que a paz de Jesus esteja conosco hoje e sempre. Nosso companheiro Miguel de Jesus Sardano fará a apresentação de Divaldo Pereira Franco. Senhoras e senhores, prezadíssimos companheiros do ideal, nesta manhã de domingo, na cidade de Mogi Guaçu, onde Divaldo tem a alegria de estar com todos, companheiros de várias cidades, numa confraternização legítima, cristã. E estávamos pensando, somente Divaldo, para nos reunir de lugares tão distantes, tão diferentes, neste aconchego tão alegre, tão feliz. E assim tem sido essa jornada de Divaldo, pelo Brasil, pelo mundo. Ele que nasceu lá na cidade de Feira de Santana, no estado da Bahia, fez a sua infância, sua parte de infância, escola primária, depois estudou na escola normal rural. Ele é filho de uma família modesta, é o 13º filho, se transferiu para Salvador no ano de 1945, ingressou no funcionalismo público federal, tendo se aposentado no ano de 1980. Mas a mediunidade despontou em Divaldo quando ele tinha apenas 4 anos de idade. A partir dali, a sua convivência com os espíritos foi uma constância. Ele sempre teve um grande ardor religioso, tinha aspiração a ser sacerdote. A figura do Cristo sempre o fascinou e desejava servi-lo através do sacerdócio. Mas a mediunidade mudaria o rumo da sua existência. Com a desencarnação de um irmão seu, Divaldo teve uma problemática obsessiva ocasionada justamente pela presença desse seu irmão, que desencarnou de uma forma abrupta. E Divaldo, chocado com a desencarnação do seu irmão, entrou num estado de choque, ficando por 6 meses paralisado numa cama. Até que, depois de tantas tentativas, uma senhora, Dona Ana Borges, Nanã, como era conhecida, médium espírita convicta, visitando, observou que se tratava apenas de um encosto, que era o seu irmão José, que estava ali acoplado ao seu sistema nervoso, impedindo-lhe os movimentos. Não era loucura, não era nada. A partir daquele instante, ele recebeu assistência espiritual através de passes,
E o espírito do irmão foi encaminhado, foi doutrinado, foi orientado. E ele ficou bom. Levantou-se, caminhou e continua até hoje pregando a mensagem pelo mundo todo. Já percorreu 44 países, mais de 2.500 cidades, fazendo palestras, seminários, encontros, dando entrevistas. E a mediunidade foi se desenvolvendo, recebeu várias mensagens e no ano de 64 enfechava o primeiro livro, O Mestre de Amor. E a partir daí outros vieram, outros espíritos foram chegando. Joana de Ângeles, que até então se apresentava como um espírito amigo, revelando-se no ano de 1956 a sua personalidade, a sua identificação. Mas outros espíritos, como Manuel Filomeno de Miranda, Vina de Carvalho, Marco Prisco, vieram também dar a sua contribuição. E hoje temos 106 volumes de mensagens, livros de estudos, romances, todas estas obras psicografadas por Divaldo. Mas no campo da oratória, ele iniciou no ano de 1947, quando ele fez a sua primeira apresentação pública na cidade de Aracaju. Portanto, há 44 anos, quase 45 anos de pregação evangélica. Ele já proferiu mais de 8.500 palestras, atendeu já mais de 2 milhões de pessoas, uma a uma. Porque lá no Centro Espírita Caminho da Redenção, na Bahia, eles têm 3 reuniões públicas e 2 mediúnicas, das quais Divaldo faz parte. Então são 5 reuniões por semana, onde ele exerce a mediunidade e a oratória. E quando sai da Bahia, que é também um tempo muito largo, ele tem viajado em média 210 dias por ano. Eu estou dizendo assim porque, entusiasmado numa apresentação recentemente, eu disse que ele viaja 210 dias por mês. As pessoas acharam que eu exagerei um pouco, porque em parte nenhuma do mundo o mês tem mais do que 30 dias, em alguns meses 31 dias. Então, de tal forma que Divaldo tem doado a sua vida. Mesmo quando trabalhava como funcionário, ele viajava todos os fins de semana, Semana Santa, Carnaval, as férias, todo o período de férias ele utilizava para as viagens mais longas, principalmente as viagens ao exterior, que começou no ano de 62, a primeira viagem ao exterior, e hoje ele faz muitas viagens, dezenas de viagens, praticamente em todos os continentes. E a obra da Mansão do Caminho, que é um departamento do Centro Espírita Caminho da Redenção, se dedica à criança e ao adolescente. Iniciou como orfanato, mas um orfanato sui generis, casas-lares, onde uma tia e um casal fazia as vezes de pai, de mãe, e as crianças ali eram criadas dentro de um lar. De tal forma que, nesses 39 anos de existência da Mansão do Caminho, passaram por lá 700 filhos, que hoje são cidadãos, homens e mulheres integrados na sociedade. E a Mansão do Caminho estende esse trabalho através do Jardim da Infância, com mais de 400, na creche, a manjedoura com mais de 200, na escola primária de primeiro grau com cerca de 1.400 alunos, cursos profissionalizantes, um total de quase 2.500 crianças e jovens que todos os dias adentram aqueles portões. É uma área grande de 100 mil metros quadrados, com 32 prédios, com várias atividades, departamento médico, laboratório de análise, odontológico, farmácia, e há uma multiplicidade de atendimentos, uma sopa diária para 400 pessoas. É um trabalho gigantesco, assim, para termos uma ideia muito rápida. E a venda dos livros constitui uma das fontes de manutenção da obra assistencial. Todos os direitos autorais das vendas dos livros, das fitas cassetes e dos trabalhos de Divaldo se revertem em benefício
dessas obras existenciais. Não só da Mansão do Caminho, mas também de outras entidades para as quais Divaldo tem doado em cartório os direitos autorais. Porque dentro da nossa conceituação espírita, ninguém vive da religião, mas vive para a religião. Então o médium não recebe, nem direto ou indiretamente, qualquer benefício desse trabalho mediúnico. Tudo é doado em favor da caridade, em favor do próximo. E dentre os livros todos, nós temos 2 lançamentos notáveis. Plenitude, de Joana de Ângeles, que é um livro de estudo, é um livro interessante sobre a temática atual da nossa existência, dos objetivos da nossa vida, a nossa busca, a nossa ansiedade por uma vida melhor, pela felicidade. E Joana de Ângeles, a mentora de Divaldo, como nós sabemos, tem um estilo todo próprio, muito pessoal. Compromissos Iluminativos, que também é uma obra notável, pelo espírito do Dr. Bezerra de Menezes, que é também uma das entidades que tem dado uma grande cobertura ao trabalho de Divaldo. Aqui nós temos o resultado de muitas mensagens psicofônicas que o Dr. Bezerra transmitiu como instruções, como orientação, e que foram fechadas nesse livro. Reuniu-se aqui, nós diríamos assim, as mensagens mais importantes, as mais completas de orientação, de instrução que o Dr. Bezerra ditou. Todas elas são boas. Mensagens do Dr. Bezerra, ninguém discute, são mensagens realmente instrutivas. É como se fosse assim um pai aconselhando os seus filhos, dando uma diretriz na vida. Esses compromissos iluminativos, que são então uma obra de Bezerra de Menezes. E após a palestra, Divaldo continuará aqui neste local para dar prosseguimento aos autógrafos e os cumprimentos pelas pessoas que estão presentes. E agora passamos a palavra a Divaldo. Senhoras, senhores, queridos irmãos no ideal espírita, abençoe-nos Jesus, o amigo incondicional das nossas almas. Vivemos um período de transição. Acaba-se toda uma era e anuncia-se uma fase nova para a humanidade. A semelhança do que aconteceu na Idade Média, altera-se a escala de valores humanos. Há uma reformulação de conceitos. Repentinamente os tabus desapareceram e novas ideias passaram a constituir a ética sobre a qual se alicerçam as bases da sociedade contemporânea. Neste momento, os valores da cultura, da dignidade, das realizações humanas, da identidade pessoal, parecem em verdadeiro malogro. E aqueles que estamos vivendo o claro escuro do passado e do futuro, sentimos-nos atordoados neste bártaro. Momento chega em que não sabemos o que é correto. A escala de valores morais de tal maneira sofreu alteração que as nossas atitudes são incoerentes. Quando desejamos seguir a diretriz ética, a loucura que varre os quadrantes da terra empurra-nos a um estado paroxístico de desespero ou de depressão. Chegamos a ter a ideia que a dignidade, a honra, o bem proceder são realmente instituições do passado. E a loucura que toma conta da terra proclama que o matrimônio, a família, os valores morais perderam totalmente o significado. O suborno, a corrupção
o sexo desorganizado, a toxicomania, estabelecem hoje as linhas direcionais do comportamento humano. Mas é natural que assim aconteça. Anatole France, o admirável pensador e pessimista francês, teve a ocasião de dizer que a humanidade periodicamente passava por períodos de transição e que revoluções de natureza filosófica e ética assinalavam essas horas graves das transformações, realizando às vezes danos piores do que aqueles que se manifestavam durante o período que se desejou modificar. E utilizando-se de uma imagem típica do pessimista, ele estabeleceu que a revolução é necessária, porque isso mesmo aconteceu na civilização antiga. Quando o paganismo dominava a terra, era uma doutrina agradável, mas chegou um momento em que a corrupção pagã estabeleceu as linhas do desequilíbrio, que se tornou de uma forma insuportável. Veio então o cristianismo, e o cristianismo funcionou como sendo uma medicação colocada no câncer do paganismo em decomposição. Só que não souberam colocar o remédio. Pode-se dizer que o paganismo era um câncer e o cristianismo foi o mercurocromo. Mas colocaram tanta medicação que a humanidade depois passou a sofrer os efeitos da terapia e o cristianismo transformou-se em uma enfermidade maior. É verdade que a palavra de Anatole France poderia ser colocada agora como uma verdade incontestável. E para esse câncer que foi a falência dos valores éticos cristãos, veio a doutrina espírita para restaurar o pensamento de Jesus, para dizer que a ética é ainda honra, e que apesar do suborno, da decadência dos valores morais, da indignidade governamental onde quer que esteja, das pessoas corrompidas e devassas, os valores da dignidade são dever, o exercício reto da vivência da consciência. Que por mais alarguemos a nossa percepção para a corrupção, ela não faz parte da vida. É um bolsão de indignidade, é um câncer em nosso organismo, que vai terminar ameaçando e destruindo a estrutura social. Que a única maneira para assustar essa avalanche de descrédito da criatura humana, de desidentidade do comportamento do ser, de pessoas vazias, sem sentido, sem significado, sem objetivo, sem meta, que perderam o sentido da vida e vegetam. Pessoas espelho, que fazem o que agradam aos outros, que se miram no que há de pior nas pessoas e que se deixam conduzir pela mídia, que deu uma generalidade pelo pior, nivelando-nos por baixo. Vem a doutrina espírita dizer que a única resposta para este ocaso é a perseverança no ideal do bem. E quando as pessoas cínicas e pessimistas perguntarem, mas o que é o bem? O que é o mal? Será que o bem em um lugar não é o mal no outro? E que a virtude no outro não é um vício neste? E que o mal aqui não é uma honra acolá? Podermos responder como Alberto Schweitzer, o Prêmio Nobel da Paz. O bem é tudo aquilo que trabalha para a vida, que favorece a vida, que estimula a vida, que mantém a vida, que dá vida. E o mal é tudo aquilo que conspira contra a vida, que perturba a vida, que desequilibra a vida, que mata a vida. E em qualquer lugar da terra, seja entre as civilizações bárbaras e os povos primitivos,
A vida é um patrimônio divino que deve ser preservada, que deve ser mantida, que deve ser estimulada. E apesar da loucura da ética contemporânea, a vida é um investimento que acaba de ser descoberto pelos ecologistas. E que, paradoxalmente, os homens da inteligência não lhe atribuem valor nem lhe dão respeito. Trabalha-se, luta-se para preservar os pântanos, para se manter os espécimes de matráquios, para se atender à flora, para se manter o equilíbrio dos animais e a natureza, para preservar-se determinado tipo de símio, de jacaré, de orangotango, e prega-se o aborto, o assassinato legal, a eutanásia, a pena de morte, porque os animais passaram a merecer muito mais do que os homens. Lutemos para preservar a atmosfera, para diminuir as chuvas ácidas, para preservar a terra do efeito estufa. Mas em nossa insanidade mental, na nossa loucura e na necessidade de autoflagelação, tentemos restaurar a pena de morte que já foi colocada como peça de museu, porque o crime, mesmo quando legalizado, não se torna moral. Mesmo que a pena de morte receba o estatuto de legalidade, ela permanecerá sempre imoral, porque atenta contra o mais notável direito, que é a vida, o aborto. Seja qual for a justificativa, desde o egoísmo da preservação do corpo da mulher, que tem direito sobre ele, mas não tem direito ao corpo que, dentro dela, merece viver, seja transformado um ato legal, ele permanecerá como uma violência, como um atentado contra a vida, de que a criatura dará responsabilidade nos seus estados de neurose, de depressão, de conflito de consciência, de abandono, de solidão, de escassez de amor. E mesmo que a eutanásia receba o aval da sociedade para dar ao paciente o direito de morrer com dignidade, como se a morte deixasse de ser digna, porque a pessoa tem as carnes dilaceradas, e porque no momento da pré-partida desequilibra-se, desarmoniza-se, e tem o direito de escolher a forma da sua morte, quando ainda está no uso da razão, mesmo que esta barbaridade faça parte dos códigos legais, será sempre moral. Em uma sociedade que luta para preservar focas, baleias, crocodilos e outros animais e desrespeita o homem. É também auspicioso notar que, apesar desse paradoxo, preservar a natureza, os animais e matar os homens, já se pensa pelo menos em preservar alguma coisa. Já se tem uma ideia de valores. E ao estabelecer a ideia e o respeito desses valores, termina-se-á por dignificar o homem, como a moderna sociologia preconiza. Fazer o efeito multiplicador, salvar alguém, para que ele salve outro, para que ele promova outro e outrem, promova mais alguém. É uma necessidade filosófica. E a psicologia, fazendo uma viagem profunda à criatura integral, ao homem real, a esse ser que vai além do ego, da máscara, ao ser espiritual, preconiza assumir os seus valores ideais. E estes valores ideais estão incertos no soberano código do Sermão da Montanha. O discurso que se transformou no estatuto legal da humanidade de todos os tempos, que jamais alguém pôde repetir com a mesma beleza, e que está sintetizado em 11 frases, adotadas por Mateus, e que são conhecidas como as bem-aventuranças. Uma ciência veio dizer que a verdadeira felicidade decorre de uma consciência tranquila, que se baseia em atos corretos e em atitudes certas. Esta felicidade dá-nos
um coração pacificado, porque é um coração em harmonia, sem o receio depressivo do passado e sem a ansiedade tormentosa do futuro. Esta ciência é o Espiritismo, porque demonstrou que a vida na Terra é apenas um breve período que medeia entre o berço e o túmulo. Não é uma realidade extensa e permanente. É apenas uma fase de aprendizagem e de desdobramento de valores. Que o homem não é somente a massa de natureza material. É uma realidade que precede ao berço e que sobrevive ao túmulo. E que depois do túmulo continua a viver como viveu antes do berço. Demonstrou, através das experiências psíquicas e físicas, que aqueles a quem considerávamos mortos vivem. E que nos vem despertar para o momento da nossa realidade, porquanto viveremos também. Vem dizer-nos que são felizes ou desventurados, não por capricho de um Deus absurdo e autocrata, mas por efeito das suas próprias atitudes. Qual o estudante que chega diante do período dos exames e terá que enfrentar a aprendizagem que realizou, não, durante o período letivo. Seja justo mestre, ou seja ignóbil pedagogo, ele vai ter que agir com a consciência da sua aprendizagem. E esta ciência restaurou então a ética do Evangelho, que tem por base o amor e por efeito a ação da consciência pessoal. Para, no entanto, examinar esta doutrina, é necessário ter uma coragem que nos está faltando para viver esses dias. Jamais a humanidade teve tanto conforto como agora e tantos neuróticos quanto hoje. Jamais o poder esteve apoiado em mãos tão psicopatas como nesta hora. Meus que desencadeiam guerras lamentáveis, como a mais recente do Golfo Pérsico, que destruiu a ecologia da região e ameaçou a temperatura da Terra, graças a um fascínora, que colocado no poder por uma necessidade sangue sedenta, repetiu os males de toda a calamidade da guerra que vivemos no período 1939-1945. Que a sociedade reprochou na colocação das duas bombas de natureza atômica. Ele conseguiu, ao derramar petróleo no Golfo e ao atear incêndio a 600 postos e poços de petróleo, mudando totalmente a ecologia da Terra, que necessitará de mais de 100 anos para voltar ao que era. Porque a criatura humana perdeu a dignidade de si mesma. E havendo transvariado, caminha sem rumo. É a grande revolução a que se refere Anatole France. Para poder mudar, às vezes se vai além dos alicerces demolindo, para poder se erguer uma nova era. Uma nova era que virá e que nós viveremos, não agora, quando reencarnarmos no futuro. Porque estamos colhendo hoje não os males que as gerações passadas engendraram, mas os males que nós engendremos nas gerações passadas, quando o egoísmo, a sandice, a loucura levaram-nos aos estados paroxísticos do egoísmo, da desesperação, da volúpia, do prazer, quando esquecemos o Cristo para entronizar os poderes, quando deixamos de viver a sua mensagem para escravizar os povos em seu nome, quando deixamos de perdoar para matar, dizendo que era necessário implantar o reino dos céus, a espada, a labaredas, a cravos e cutelo, gerando esse estado lamentável que nós hoje estamos vivendo. Somos os escolhedores dos nossos atos pretéritos, mas somos também os semeadores do nosso porvir. Em síntese, é o que ensinam os espíritos.
E o que está no bojo a doutrina espírita, que Allan Kardec definiu com muita propriedade, é a ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e as relações que existem entre o mundo corporal e o mundo espiritual. Aqueles seres que vimos partir através do letargo da morte física voltaram para conclamar-nos a uma nova ética e dizer que verdadeiramente felizes são as vítimas, porque estão devolvendo aquilo que tomaram de maneira ignóbil. Bem-aventurados seus que foram ludibriados, e realmente desgraçados são aqueles que ludibriam. Quando nos deparamos com a injustiça, não deveremos ter uma atitude mórbida de acomodação, mas não temos o direito de nos levantarmos para insuflar o ódio, a rebelião, para usarmos a arma contra a arma. O que fez Gandhi dizer: se eles não me matarem, eu terei falhado, porque eu venho pregar a não violência, e para provar que eu estou certo, os violentos têm que me matar, para que eles vejam que me matando não acabarão com a não violência, e verificarão que matarão um corpo, mas não matarão a vida, que eu continuarei a viver, e que o meu ideal irá arrebanhar milhões de almas que irão um dia acabar com a violência na terra. Era a mesma coisa que disse Jesus: é necessário que eu me vá, para que vós tenhais vida, e quando eu for erguido, atrairei todos a mim. O Espiritismo, neste momento de vandalismo, vem conclamar-nos a uma coragem interior, a coragem da não defesa, olhar o agressor e sorrir para ele com a consciência luarizada de tranquilidade, examinar o hipócrita, o pusilânime, o traidor, e saber que ele enlouqueceu, e para demonstrar que nós estamos em paz, não entrarmos na dele, como dizem os jovens, e ficarmos na nossa. Termos a coragem de enfrentar o mal com o bem, quando todos desequilibram, e apenas nós permanecemos com serenidade. Eu me recordo que havia em Londres um circo famoso chamado Barnum and Barnum. Mr. Barnum havia sido o homem mais notável de espetáculo circense da humanidade. Esse é o circo que percorria o mundo, deslumbrava as criaturas pela audácia dos trapezistas que faziam o salto tríplice sem redes defensivas, pelos riscos e perigos e pela beleza. Certo dia, um dos seus melhores elefantes enlouqueceu, e na impossibilidade de mantê-lo no espetáculo, Mr. Barnum, que era um grande agente empresário, resolveu matá-lo, porém matá-lo de público. A humanidade sempre gosta de sangue, que o digam os ficcionistas do boxe. Ainda gosto de ver o Sêdio derrotado, seus espetáculos dos gladiadores, dos revolucionários romanos que ainda vivem dentro de nós. E para esse espetáculo ele convidava o povo para ver a morte do elefante mais famoso que jamais percorreu a Europa. Ele pediu permissão às autoridades de Londres e contratou 2 atiradores de elite da Scotland Yard, a polícia perfeita da Inglaterra. O espetáculo seria vendido em altos preços. As pessoas comprariam o bilhete por uma soma verdadeiramente faustosa. Iam ver a morte do grande bozo que estava enfurecido. Desnecessário dizer que o circo teve a sua maior superlotação. A fila à porta lamentava não ter outro elefante para verem assassinado publicamente. Ele fez uma preparação colocando bailarinas. Até o momento culminante, o povo gritava: queremos bozo. Não queremos bailarina, nós viemos aqui para ver a morte do elefante. Até que soaram os clarins. Houve aquele frêmito na plateia.
Apagaram-se as luzes. Spotlights foram projetados sobre a jaula, que estava coberta com seda negra. E repentinamente caíram as cortinas e viram um monstro de 3 toneladas enfurecido lá dentro, amarrado, balançando o corpancilo, movimentando-se, emitindo grunhidos terríveis. As pessoas tremiam, com os olhos postos no animal que ia morrer. No momento em que Mr. Barnum leu a autorização policial para que Bozo fosse assassinado de público, os 2 policiais, vestidos de fanfarrões, vieram à cena, foram aplaudidos pelo povo, postaram-se, mas neste momento saiu das galerias um homem baixo e negro, com um pedaço de papel na mão e o paletó ao ombro. Mr. Barnum, disse ele, eu venho aqui para pedir que não mate o elefante. As gargalhadas do público foram notáveis. É inesperado esse palhaço! Que não consta do programa! O homem baixo, frágil, com o inglês mal pronunciado no sotaque estrangeiro, dizia, eu me ofereço para entrar na jaula, mas Bozo irá despedaçá-lo. Eu ofereço a minha vida pela salvação do animal. E para não parecer uma loucura, aqui está a permissão do juiz. Aqui eu requeri licença para entrar na jaula, para dar a minha vida. Mr. Barnum leu, era uma atitude legal. Olhou para o povo e o povo aplaudiu. Queremos vê-lo na jaula. Será um espetáculo digno de Nero. Nem Nero teve em Roma a ideia, um homem desarmado lutar contra um elefante. E o homem disse, peço mais. Eu peço que desamarrem as patas do animal. Mas, cavalheiro, ele irá destruí-lo. Mas eu dou a minha vida para que este povo alucinado se divirta. Eu me ofereço para que eles gargalhem. Porque numa sociedade em que a morte provoca sorriso, nós devemos dar a nossa vida para não participar desta comunidade. E depois uma discussão em que o povo gritava ensurdecedoramente, que entre na jaula, que desamarrem Bozo. Ele adentrou-se na jaula, ficou à distância regular do animal, folgaram as cordas, os policiais tomaram postura. O animal avançou, balançando o corpo enorme. O homem fechou os olhos e começou a cantar um mantra. Uma voz fina, delicada, começou a subir e abaixar, monótona. O animal parou. A vozinha continuava cantando. O animal balançou-se. E a voz continuava cantando suavemente, tranquilamente. O animal grunhiu, aproximou-se, e a voz prosseguiu cantando. O animal então veio e deitou-se ao lado do homem franzino. Com a trompa, ergueu o homem e jogou as costas. Ergueu-se, e ele disse a Mr. Barnum, pode abrir a jaula. Ele está em paz. O povo estava estarrecido e decepcionado. Não queria vida, queria morte, queria sangue. Mas era curioso que o animal estava manso, balançava as orelhas imensas. E o homem cantava, abre a jaula. Ele deu várias voltas no picadeiro. O homem escorregou pela trompa do animal e disse a Mr. Barnum, aí está Bozo, totalmente curado. Mas o senhor me deve uma explicação. O que é que o senhor fez com o meu animal? O senhor hipnotizou? Ele disse, não, eu não fiz nada. Eu descobri que Bozo era um elefante da Índia. Ele nasceu na região do Punjab, onde eu nasci.
E ele cresceu ouvindo a nossa voz, o nosso dialeto. As crianças brincavam com ele quando ele jogava água, falando a nossa língua. Depois ele foi mandado para a Inglaterra e somente ouvia o inglês. Aprendeu a atender inglês, mas começou a sentir saudade do nosso dialeto, o dialeto do Punjab. Então enlouqueceu. O que eu fiz a ele foi repetir as canções que nós brincamos nas margens do rio, quando estamos cuidando dos animais. Ele estava com saudade, agora ele está em paz para mais 10 anos. Mas quem é o Senhor, afinal? Eu sou Rudyard Kipling, o Prêmio Nobel de Literatura. Aquele que escreveu: se és capaz de sustentar o ânimo quando todos já o perderam, se és capaz de repetir a tua experiência depois de 1000 tentativas fracassadas, se tu és capaz de servir quando todos te decepcionam, se és capaz de manter a dignidade quando todos já perderam, se tu és capaz de investir quando não há mais nenhuma esperança, se tu és capaz de dar a tua vida por outra vida, meu filho, tu és um homem. Mas se não fores capaz de nada disto, ainda não chegaste realmente a ser um homem. Era o trânsito que se aproximava da nova sociedade. Esta sociedade que nos pede para ter coragem de ser cristão. As pessoas às vezes me dizem: mas como é que eu posso ser honesto no meio de tanta gente corrompida? E eu sorrio e digo: mas ser honesto entre pessoas honestas, qual é a vantagem também? Qual é a vantagem de acender uma lâmpada ao sol de meio-dia? Afinal, a virtude veio para enfrentar o vício e a claridade para apagar as trevas. Não é a saúde que deve ter medo da doença. É a doença que foge quando chega a saúde. Não é a honra que deve ter medo da desonra. A honra é estado natural, a desonra é doença. E outros ainda me dizem: mas como é que você pode pregar uma doutrina de esperança nesta época de desequilíbrio? Porque numa época de harmonia, a esperança não tem sentido. E outras vezes, aqueles que são céticos na área do jornalismo me dizem: a sociedade está procurando as soluções místicas e espirituais porque está decepcionada por causa da crise. E eu digo: mas só na crise é que a gente vê quanto perdeu de vida. Porque quando nós temos vida, jogamos fora. Quando temos saúde, ninguém acredita que o cigarro leva ao enfisema pulmonar, e que a bebida alcoólica dá cirrose hepática, e que o sexo vulgarizado leva a AIDS. Depois que vem os males, é que a pessoa se dá conta e busca o que jogou fora porque quis. Então, neste momento de transição, chega uma religião para nos convidar à coragem de ser honestos no meio do mar de lama e preservar no bem, quando tudo parece que nos leva à derrocada. Acreditar na vitória do desequilíbrio, da covardia, da distonia mental e moral, é não acreditar em si mesmo, é não crer em Deus. A proposta que os espíritos nobres nos fazem é esta: assuma a sua realidade espiritual. A psicanálise hoje diz: assuma-se, seja você no que há de mais em decomposição em nós, nos valores negativos. E Cristo nos diz: seja o eu superior. Você é Deus. Deus está dentro de você. O mundo é que está procurando abafá-lo. Mas abra-se a luz como a semente à terra generosa, e você poderá ver desenvolver em si os valores sublimes que dão a paz. Porque muitas vezes aquilo que nós acreditamos felicidade é o nosso grande tormento. Porque todas essas coisas que temos e passam dão-nos uma ligeira alegria e depois uma grande amargura porque as perdemos. Mas aquele que consegue a paz pelo dever retamente cumprido, como disse bem José Riñeros, o filósofo uruguaio,
Quando podemos olhar para trás e não temos vergonha do nosso passado e não temos medo do dedo acusador que vem e diz, você fez. E a gente sorri para ele porque eu e ele sabemos que a gente não fez. Sabemos que ele está mentindo. Ainda há poucos dias, a sociedade acompanhou estarrecida a acusação de uma jovem que foi ao Senado americano dizer que o candidato à Suprema Corte havia induzido ao relacionamento sexual do trabalho que é proibido pelas leis americanas. Ali estava o negro, que pela primeira vez ia ocupar o lugar mais honroso da legislação norte-americana. E a negra, que durante 10 anos calou e que desejava impedi-lo de ter acesso ao alto posto. E ali estavam 10 outras mulheres que trabalharam com ele para dizer é honrado. Mas ela, por motivos que ninguém sabe quais, porque a alma humana é um abismo de grande profundidade. Então contou cenas de natureza vulgar, propostas que ele lhe fizera quando ela trabalhava com ele na condição de juiz. E chegou o momento em que o Senado disse a palavra dela contra a palavra dele. Porque ela não podia provar o que ele disse. Nem ele podia provar que não disse. Mas estava na presença a escala de valores dele. O seu matrimônio equilibrado com uma mulher honrada. O seu relacionamento social com outras jovens. Afinal, ela não era Miss América, não era a mulher mais bonita nem mais sensual que passou pela vida dele. Será que ela não estava ocultando interesses inconfessáveis de algum competidor que queria o lugar dele? Porque as almas vendem-se por tudo. E até mesmo por despeito. Ela é professora de uma universidade. Mas ele ia ser o primeiro negro da história a ser juiz da Suprema Corte. Não seria uma vingança? Será que no inconsciente não era ela quem o queria e ele não quis? Porque é muito comum isso. A pessoa deseja algo que o outro nega e acusa-o de que fez aquilo que não foi realizado. Eu acompanhei e vi ali retratado o espetáculo de uma sociedade enlouquecida. Por que ela calou 10 anos? E se ele era um homem corrompido, por que ela aceitou? Que honra é esta? Por que ela não reagiu? Mas é o nosso espetáculo. Permitam-me, senhores, dessintetizar tudo isto numa experiência real e pessoal. Havíamos terminado uma conferência na capital de uma república latino-americana. E um grupo de pessoas formou uma fila para vir conversar conosco. Lentamente fomos atendendo, aliás, com muito prazer, quando chegou uma jovem magra, de 21 anos aproximadamente, com uma bolsa a tiracolo, uma beleza seráfica. E ela me disse, necessito de conversar com o senhor. É um problema de vida ou de morte. E eu lhe disse, mas você tem que sintetizar, minha filha. Mas é a minha vida. Eu digo, eu sei. Mas eu dependo dos outros, eu sou hóspede. E o que é que eu posso fazer? Ele, mas eu tinha que conversar muito com o senhor. Ele, você vai ter que conversar pouco. E dizer muito. Não são as muitas palavras. Só para o senhor ter ideia. Eu hoje ia matar-me. E o senhor impediu que eu me matasse. Se o senhor lê O Pequeno Príncipe, o senhor vai se recordar do momento em que uma das suas personagens dizem: tu és responsável por tudo aquilo que conquistaste. E o senhor evitou que eu morresse, então o senhor é responsável. E eu não sei o que é que vou fazer da minha vida, então o senhor terá que dizer. Eu digo, mas isso é um pouco de poesia do Pequeno Príncipe. Você me diga rapidamente, porque já estão me chamando, eu tenho agora outro compromisso. Ela disse, eu sou uma moça de programas. Profissionalmente, para garantir a minha aposentadoria, eu sou bailarina. A polícia nos registra como bailarinas. Mas eu sou uma vendedora de sexo. Então ela tirou a sacola, mostrou-me as sapatilhas, a sua carteira de identidade, e pensou que me ia chocar. Eu olhei para ela tranquilamente e disse, e daí? Qual é o problema? Ela disse, é que hoje eu ia me matar. E ali naquela lanchonete, eu me sentei, pedi o refrigerante,
e abri esse vidro de tóxico. Na hora em que eu ia dissolvê-lo, aquelas duas senhoras que ali estão começaram a conversar, a tomar um café rápido, uma disse para a outra: vamos depressa, a conferência já vai começar. É uma conferência sobre reencarnação e eu estou muito curiosa. Então eu perguntei: e o que é reencarnação, senhora? Reencarnação é a volta do espírito para se purificar dos erros praticados. Eu disse: essa conferência é ali, naquele clube. E quanto paga? Não paga nada. Eu então disse: bem, eu vou me matar agora, posso me matar depois. Eu vou me dar um pouco de tempo. Entrei aqui com ódio do mundo e quando lhe vi com ódio do Senhor. Mas o Senhor falou e eu descobri que eu não vou morrer. Só vou complicar o meu futuro. Agora eu não sei o que é que eu vou fazer. Ela começou a chorar. Eu disse: minha filha, o mais importante é que você se amou. Tudo que eu disser é secundário. Porque se você não se amar, ninguém poderá ajudar você. Mas eu tenho amado muito aos outros. Não. A gente só ama aos outros quando se ama. Porque senão a gente transfere o não amor para exigências em relação aos outros. Então é ter ciúme, a gente tem mágoa, a gente faz pedidos, a gente quer isso, quer aquilo, porque não se ama. Quer que os outros nos dêem que nós nos negamos a nós mesmos. Mas você espera de mim o quê? Eu tenho que lhe contar a minha história. Eu olhei para ela e vi a seu lado o espírito, um homem triste. Ele estava ao seu lado e eu perguntei-me a mim mesmo: quem será este homem? Percebi que era um adversário espiritual, que a atormentava, utilizando-lhe do sexo para levá-la a degraus cada vez mais baixos. Eu disse: mas eu não sei o que fazer, minha filha. Amanhã eu já estarei viajando às 7 da manhã. Eu vou falar na cidade tal. E só voltarei aqui à capital dentro de 3 dias para pegar o avião e ir embora. Mas eu necessito de contar a minha vida ao Senhor. Eu disse: mas eu tenho agora um outro compromisso às 23 horas. Arranjar uma ceia. Essas loucuras que o povo arranja às vezes, de colocar o lado social no lado espiritual. Tem a tarefa, mas tem que ter também aqueles salamaleques da sociedade. Tem que ir para cá, tem que ir para lá, tem que comer aqui, tem que não comer ali. Essas coisas que agradam as pessoas que não estão procurando nada. E quando a gente é convidado por um ato de ética e de submissão, tem que aceitar. Eu disse: bem, só lá para 1h30, 2 da madrugada. Porque eu sou estilo guarda noturno. Quanto mais tarde eu estou mais aceso. Ela disse: então dá certo comigo, porque eu sou meretriz. E quanto mais tarde, melhor a clientela. Eu disse: mas minha filha, onde é que nós vamos nos encontrar? Eu terei que ir à sua casa? Eu disse: não, eu não tenho casa. Eu vou a motéis. A minha casa é um lugar de pessoas infelizes. Eu disse: mas nós não podemos conversar no meio da rua com este frio que faz aí fora. Então via o senhor juiz em cuja casa eu me hospedo. Ele era espírita. Ele vinha com a esposa. Eu olhei e disse: vamos ver se ele é espírita. Quando ele chegou: Divaldo, você peça licença, mas está na hora. Ele disse: doutor fulano, esta menina quer conversar comigo pela madrugada. E eu não sei o que fazer. Será que eu poderia convidá-la para que ela vá à nossa casa à 1h30 da manhã? Ele disse: claro, mas à 1h30 da manhã? E que hora você vai deitar? Eu digo: na hora que ela sair. Que ela disse que é muito importante. Pois não, Divaldo, muito bem. Eu disse: minha filha, conte a ele o que é que você é. E fiquei olhando para ele, porque ela eu já sabia. Ela disse: é que eu sou. Ele disse: tá bem. O que é que eu vou fazer? Vá lá, minha filha. Divaldo vai lhe receber. Ela me beijou a mão, estava de mãos frias. Eu fui ao tal compromisso social. E enquanto todos comiam, e eu falava, porque nessas ceias os convidados comem e eu falo. Porque todo mundo faz pergunta: mas seu Divaldo, eu queria lhe perguntar. Eu vou levando garfo, digo: ah, sim. E aí aquele come. Quando ele acaba de comer, o outro fala: seu Divaldo, ah, sim.
E aí eu me alimento, tomo um cafezinho e vou comer em casa o pão de todo dia. Quando eu cheguei, ela já estava. O casal foi deitar-se, entregou-me a casa. E ela me contou mais ou menos a seguinte história. Quando tinha 12 anos, sua mãe, que era viúva, casou-se com outro homem. Era um homem de boa aparência, com todas as características do bom cidadão. A sua mãe, profundamente apaixonada por ele, chegava a dizer à filha: eu darei a minha vida por você, minha filha, mas também por ele. Ele me trata melhor do que seu pai me tratava. Deus me concedeu a honra de ser feliz 2 vezes, com seu pai e com ele. Quero agradecer a Deus esta aventura. E eu passei a estimar aquele estranho que foi para minha casa e a quem eu deveria amar na condição de padrasto. E minha mãe dizia: ame-o como é seu pai. E eu comecei a sentir por ele uma ternura especial. Minha mãe era rica e o meu padrasto também era rico. Somaram as 2 fortunas. Certo dia, eu despertei com meu padrasto no meu quarto, na minha cama, seduzindo-me. Era um homem corrompido, vulgar, indigno, mesquinho, miserável. Ele me poluiu e me disse: você não vai contar à sua mãe. Porque se você contar, eu direi a ela que foi você quem se propôs seduzir-me, eu me neguei. E a sua mãe crê mais em mim do que em você. E se ela acreditar em você, ela se matará. Porque ela não terá capacidade de viver sabendo que eu pude coabitar com a sua própria filha com o seu consentimento. E eu estava dormindo. O miserável colocou-me naquela situação e passou a chantagear-me dentro de minha casa. Eu me tornei a competidora de minha mãe dentro da minha casa. Adoeci. Mamãe me perguntava o que eu tinha. E eu não podia dizer a ela. Eu vi as cenas de amor, a ternura do miserável com ela. Até que um dia eu não aguentei mais. Já estava com 16 anos. Eu lhe contei o que havia acontecido. Ela levantou-me, esbordou minha casa e disse: fora, miserável. Ele já me disse que você anda perseguindo e que por amor a mim ele tem resistido. Que eu não lhe dissesse nada, porque eu sou a mulher única na vida dele. Fora! E pôs-me na rua, o olhar dele indiferente, e eu não tendo para onde ir, nem o que fazer. Eu era apenas uma estudante. Encontrei colegas que me convidaram a ser acompanhante de executivo. Está na moda acompanhar executivos, isto é, ser meretriz de luxo. Mas aquela dor, a mágoa, eu me acostumei. E para poder adaptar-me, eu comecei a tomar pequenas doses de alucinógenos para poder limpar o náusea, a vergonha que eu senti de mim própria. E em breve eu comecei a fazer um pequeno quadro de alucinação. Comecei a aspirar cocaína. Foi nesse período que eu então fui convidado a trabalhar num grande hotel de meretrizes de alto preço. Nós nos expunhamos como animais em vitrines para sermos escolhidas. E eu consegui amealhar uma ótima fortuna. Joias, casacos de pele. O senhor pode ver. Eu digo: não precisa. Eu acredito em você. E um dia me apareceu um homem que me contou que era profundamente infeliz no lar. A sua esposa era portadora de frigidez. E disse para ele: eu amo. Não importa que você encontre alguém. Você é jovem. Você tem 40 anos. Eu não sou a esposa ideal. Até hoje eu procurei ser a companheira, mas eu não sinto nada em nosso relacionamento. Eu o libero. Dou-lhe até carta de divórcio. Mas eu gostaria de tê-lo comigo. Nós nos amamos tanto. É tão belo o nosso amor, que você pode escolher uma jovem, honrada. E então ele me contratou
para ser a sua cliente das quartas-feiras. Ele não queria ofender a esposa, mas nas quartas-feiras ele jogava bridge no clube inglês. Então eu passei a atendê-lo. Ele era um homem já com 45 anos. E me obsequiava com ternura. Me dava joias e eu lhe dizia, não quero nada de você. Ele pagava as despesas, sempre muito caras, porque toda noite custava uma expressiva soma. E eu o atendia. E passei a sentir por ele uma ternura filial. Mas uma ternura filial como o senhor não pode compreender. É uma ternura imensa. Então, seu Divaldo, eu descobri que não podia continuar nisso. Eu descobri que eu amava. Eu não sabia exatamente o que é que amava nele. Porque ele não me constrangia. Sentava-se, conversava, íamos para o apartamento e nem sempre ele me exigia nada. Às vezes eu despertava porque ele era um cliente. Eu o provocava porque era um homem jovem. Mas ele me dizia, não pense que eu venho atrás do seu corpo. Eu a amo. E um dia, eu espero que a mim você me ame. Eu esperarei que a sua atitude para comigo seja de amor. Mas lhe direi, nunca abandonarei minha esposa. Nem a magoarei. Não posso. Eu não a posso magoar. Infelizmente é um triângulo cruel. E dessa dúvida, eu tomei uma decisão. Eu não podia continuar assim porque eu já o amava. Descobri que eu amava e que ia roubá-lo da esposa. Que ia decretar, de certo modo, a morte dela. Resolvi numa ideia desesperada viajar para outro país. Sem dizer a ninguém. Viajei. Fui morar aqui no país vizinho. Ali fiquei por vários meses. Até que a saudade dele foi tão cruel que eu voltei. Voltei para o mesmo bordel. E aguardei. Ele não veio. Então eu perguntei às minhas amigas. E elas contaram uma história cruel. Toda quarta-feira, ele vinha fielmente e alugava a nossa mesa. Bebericava, ficava até as 3 da manhã, pagava as contas e ia embora. Sem dizer uma palavra. E depois deixou de vir. Picada pela curiosidade, eu resolvi procurá-lo. Telefonei-lhe. Não atenderam. Fui à sua casa. Porque o coração tem loucuras que a mente não pode entender. Quando eu cheguei à sua casa, uma dama de fim do trato recebeu-me de luto. E eu lhe perguntei, aqui que mora o doutor fulano de tal? Sim, minha filha. Eu necessitava falar com ele. Ah, minha filha. Chegou muito tarde. Ele morreu há um mês atrás. Entre. Eu entrei. Aquela mulher nobre, seráfica, hierática. Qual é o problema? Eu poderia resolver? Eu disse, é que eu tenho uma grande dívida de gratidão. Seu marido? Sim, sou a sua viúva. Eu tenho uma grande dívida de gratidão com ele, porque eu sou bailarina, muito pobre aqui da redondeza, e desejava fazer um curso especial, e recorri a várias pessoas que me indicaram seu marido, e ele bondosamente ofereceu-me uma bolsa de estudo no estrangeiro. Agora que eu acabei o meu curso, eu venho agradecer. Ela levantou-se e me disse chorando, muitas pessoas vieram falar a respeito dos valores morais de meu marido e do bem que ele espalhou da terra. Conte comigo. Se você precisar de alguma ajuda, em memória dele eu lhe darei. Eu comecei a chorar. Eu havia perdido o meu grande amor e tinha dó daquela mulher. Então eu perguntei, mas foi uma morte súbita? Ela disse, não. Foi uma morte misteriosa. Ele começou a murchar como um fruto que perdesse a vitalidade. Ficou calado, perdeu a alegria de viver. Fomos a vários médicos, a vários psicólogos, a psiquiatras.
Então o psiquiatra me disse em particular, não tente nada. Ele está se matando com um drama íntimo. Ele não quer mais viver. Ele nega-se a viver. E eu lhe perguntei, diga-me o que é. Você ama alguém? Não quanto eu amo você. Mas o que é que você tem? Melancolia. Saudade. Saudade de algo que eu não sei explicar. E assim ele foi definhando e morreu nos meus braços. As suas últimas palavras foram estas: perdoe-me, mas eu nunca amei alguém quanto a você eu tenho amado. Perdoe-me. E morreu. Ele morreu. E é claro que eu nem o perdoei. Porque quem ama não perdoa. Ama. Então eu vivo de saudade. Você conheceu meu marido, minha filha? Mais ou menos, senhora. Quando eu ia buscar o cheque, ou quando ele me mandava. Então venha uma vez que outra tomar chá comigo, está bem? Eu disse, está bem. Mas eu não podia tomar chá com ela. Eu matei-lhe o marido. Então eu entreguei a cocaína. Me desequilibrei. Me entreguei ao bordel mais baixo. E ontem eu fui presa pela primeira vez. Fazia trotuar na rua. Fui presa porque eu não era fichada. Agora para mim não há jeito. Porque agora eu terei que trabalhar para mim, para o proxeneta e para a polícia. O 100% é dividido em 4 cotas. 30% para um, para outro, para outro. E 10% para a meretriz. Esta é a vida fácil que cantam por aí. E que muita mocinha iludida deseja também ter depois de ser atriz, tornando-se meretriz. Meu problema é que quando eu saio da cadeia hoje, eu vi que tinha que morrer. Então eu planejei me matar. Mas aí aparece o Senhor da minha vida. E agora o que é que eu faço da minha vida? Telefone para sua mãe, minha filha. Eu já telefonei um dia. E ela me disse, não me procure nunca mais. Você morreu, miserável. Você morreu. Será que você não entende que você morreu e me despede da sua vida? Eu não tenho ninguém. O que é que eu farei? E já eram 5 horas da manhã. O casal levantou-se. E quando me viu à sala, ele perguntou, o senhor juiz, Divaldo. Eu disse, é que levantei mais cedo. Nem deitei, sorri. Fomos tomar café, tinha que pegar um avião às 7. Tinha que estar no aeroporto às 6. Ela me foi levar. No caminho eu lhe perguntei, quantos anos você tem? Ela disse oficialmente 21. Realmente 19. Então eu olhei bem para o juiz e disse-lhe, ela necessita de nós. Ele parou o carro no aeroporto. Saltou comigo. Eu disse, será que o senhor poderia fazer alguma coisa? Ela necessita tanto de nós. Ele olhou-a, abraçou-a com uma ternura e disse, viaje em paz. Se ela quiser, ficará lá em casa esperando por você. Para as conclusões finais. Como você sabe, nós não temos filhos. E deve ser formidável ter uma filha com 19 anos. Sem ter que perder noite com criança chorando, sem ter babadouro. Ela disse, mas eu não posso. Eu disse ao senhor que sou... Muito bem, e daí? Eu não quero saber o que é que você é. Eu gostaria de saber o que é que você deseja ser. Porque o seu passado não me interessa. Mas o seu futuro depende de nós dois. Você quer morar lá em casa? Diz, mas eu não posso. Eu sou fichada na polícia. E eu sou juiz. O problema é comigo. Você é de menor? E deixe comigo. Eu viajei e deixei discutindo. Nem se despediram de mim. Peguei o avião, realizei a tarefa, retornei. Lá estavam eles. Ela já estava com outros vestidos. Porque há 10, 15 anos atrás,
era diferente. A gente sabia quem era quem pela roupa. Agora ninguém sabe mais ninguém. Porque também é muito difícil saber quem é quem. Então ela já estava um pouco diferente. Eu sorri. E ela me fez assim o sinal de que tudo ia bem. Mas eu deveria pegar um avião para o Brasil naquela noite. E ela precisava falar muito, e falamos muito, e falamos muito, e falamos muito. E tinha que falar também com o juiz, e falamos muito. Eu não sou de falar, e falamos muito. Então ficou consertado que ele pagaria as suas dívidas no bordel. Que ele a adotaria como filha. Levá-la-ia a um psicólogo. Levá-la-ia a um clínico. Faria que ela se internasse para desencharcar da cocaína e do sexo. Enfim, levá-la-ia ao Centro Espírita Joana de Ângeles, que ele frequentava e dirigia aquela época. E que eu ficasse em paz. Viajei. Uma semana depois ele me telefonou que ela estava nas crises da desintoxicação. Estava internada. Um mês depois ela me telefonou que estava indo regularmente bem, mas sentia saudades dos outros dias. É natural. Daí a 2 meses eu recebi uma carta dela que tinha tido alta, que me contava os seus planos para o futuro. Estava lendo o Evangelho pela primeira vez. O Evangelho segundo o Espiritismo. Estava vivendo. Era uma pessoa nova. Daí a 6 meses, ela me telefonou desesperada. Imagine você, o meu karma. Já falava em karma. Eu perguntei, mas qual é o seu karma? Ela disse lá do centro, um dos nossos frequentadores está apaixonado por mim. E então disse que está redondamente apaixonado por mim. Eu disse, qual é o problema? Divaldo, meu problema é o meu passado. Eu digo, e o passado dele? Você já perguntou pelo passado dele? Não. Então ele não pode perguntar pelo seu passado. O que é isso? Por que a mulher tem passado e o homem não tem nada? Em matéria de passado, quem bem tem é o homem. Um passado mal acabado. Conte tudo a ele, sem perguntar pelo dele. Mas, Divaldo, sem omitir nenhum detalhe. Porque se ele for homem, com H, não tem problema. Mas se não for, não tem problema. Continua tudo como estava. Mas, Divaldo, o pior é que eu gosto dele. Então, não omita nada. Porque nesta terra pequenina tudo se sabe e alguém vai contar a ele. E vai contar pior. Como o marido de sua mãe contou a ela o que não aconteceu. E ela acreditou. Porque esse é um dos males da calúnia. Muita gente diz assim, a calúnia não pega. Pega. Quando alguém cai na lama, respiga. E quem está perto fica com as manchinhas. Tem que passar muito tempo para lavar. O caluniador tem uma boca hábil. Ela disse, eu vou contar. E eu digo, perca o namorado, mas não perca a dignidade. Nem violente sua consciência. Mas conte tudo. Daí a 3 dias ela me telefonava a uma diferença de fuso horário e ela só acertava me chamar pela madrugada. É meu karma. Eu atendi, ainda assim meio atordoado, e ela diz, Divaldo, acabei de contar, ele está aqui. E eu disse, com H ou sem H? Com H maiúsculo, eu digo, então minha filha case com ele. E ela me contou que ele disse tudo. Ele disse, mas que bom, formidável. Que bom que você já viu o que não deve fazer da sua vida. Então agora eu ficarei tranquilo. Porque quando a pessoa já fez o que não deve, não fará mais porque aquilo lhe perturba. E quando não fez, tem uma vontade louca de fazer porque não sabe como é que é. Então agora eu estou em paz. Eu também, minha filha, já fiz coisa que nem posso lhe contar porque vai demorar o resto da nossa vida. Então vamos deixar para lá e casar dentro de 1 mês. Você veio ao nosso casamento? Eu digo não, porque no espiritismo não tem casamento. Vai lá o juiz e aquela coluna, já está casado. Declara o marido e mulher e vai embora. E assina o papelzinho, porque não pode haver nada mais frustrante do que casamento civil. A gente nunca ouve o que eles estão dizendo. Lá, 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 e declara o marido e mulher. E aí as testemunhas assinam. É uma coisa tão séria que tem que ter testemunha. E às vezes levam tanta testemunha para depois descasar sem testemunha nenhuma. Mas bem, casaram-se. E eu não voltei mais ao país. Ela um dia me telefona.
Divaldo, eu não te conto. Eu digo, está grávida. Com certeza. Como é que você sabe? Eu digo, pelo seu tom de voz. Ai, a voz da mulher grávida é diferente. Eu digo, não, a emoção. Está grávida e vai ser um menino. Elas, como é que você sabe? Anote no papel. Na minha terra, que é uma cidade do interior, diz assim, escreva na parede. Porque aí a pessoa não esquece mais. Anote no papel. Passa os tempos e eu recebo um telefonema calmo. Divaldo, nasceu meu netinho. Um varão era o avô. Eu digo, louvado seja Deus. E que nome lhe deram? Guilhermo. Que nome maravilhoso. Passaram-se os meses, os anos. Era telefonema, era correspondência. Eu voltei à cidade. Haviam se passado 4 anos. E eles me foram receber do aeroporto com o pequeno Guilhermo. Quando eu saltei do avião, o Guilhermo de rosto triste. Olá, titio. Olá, Guilhermo. De onde eu conheço você? Ele olhou para a mãe. Mas de onde eu conheço o Guilhermo? Voltei àquele clube. Voltei àquela fila. Voltei àquele espírito triste que estava do lado dela. Eu disse, Guilherme. Ela sorriu e me disse baixinho. Era o nome do outro. Lembra? Eu digo, lembro. Ele voltou para os seus braços, minha filha. Não podendo ser o amante, é o amado. Ela disse, Divaldo. Me abraçou chorando. Ele me abraçou as pernas. E ela me disse, preciso conversar com você. Eu digo, mas não de noite. Porque senão eu vou virar zumbi de tanto não dormir com você. No dia seguinte, à tarde, tomando chá que eu detesto. Não posso nem ver, mas tinha que tomar na Casa Rica. Em Casa Rica não se toma café, se toma chá. Então veio lá o chá. Divaldo, chá com biscoito. Eu digo, é expiação. Porque na minha terra só se toma chá quando se tem dor de estômago, chá de erva cidreira. Mas aquele era chá europeu. Tinha que tomar e fazer... E eu fazia, o que o povo fazia, eu também fazia. E ela sentou, eles saíram. E ela disse, o que é fascinante, Divaldo, é que agora temos um problema. Você sabe quem é a madrinha dele? Eu digo, lógico. Quem é? A viúva dele. É a viúva dele. Quando eu levei lá, que ela olhou e disse, este menino eu vou batizar. Ele disse, mas eu sou espírita, não batizo. Eu não tenho nada com isso, você é espírita, mas eu sou católica. Eu batizo pelo catolicismo e você segura ele pelo espiritismo. E ela batizou. Nós não fomos, ninguém foi, mas ela foi. Foi ela quem deu o nome, o inconsciente. Guilhermo, que era o nome do dito cujo, do defunto. Era Guilhermo. E então ela o pega, beija-o, nina-o, faz-lhe todas as vontades. E quando eu digo, Guilhermo, beijar vovó, vovó nada. Na minha idade eu não posso ter netos. O inconsciente sabia que era o marido. E eu tenho ciúme dela com meu filho. Porque ela já passou todos os seus bens em nome dele. Os senhores notem o que construiu a família e viajou, voltou para usar a fortuna que havia deixado. Retornava às mãos do proprietário. Guilherme está com 15 anos hoje. E ela revelou excelente mediunidade, porque teve coragem de sair daquele mundo de corrupção e assumir a sua nova identidade. Esta é a mensagem do Espiritismo. Não é um ornamento, não é um complemento, é uma revolução que temos que travar em nós, pela certeza de que não morremos, de que nós vivemos. A vida é uma roda. Retornamos ao ponto de partida e vamos além. Retornamos para retificar e vamos adiante. Porque Deus é amor. Neste momento grave, em que tudo é paradoxal, é necessário que aqueles que creem em Cristo, em qualquer denominação religiosa, vivam-no. Ninguém diga que é difícil viver Jesus hoje, porque não era fácil no tempo dele. Era tão difícil que os que diziam que o amavam
pagar o contributo da vida e nós não pagamos. Durante 150 anos, conta Santo Eusébio, morreram 1 milhão de pessoas no Holocausto. Foram banidas, esquartejadas, jogadas às feras, queimadas vivas, por amor a Ele. O que é que nós estamos vendo a Ele? Nós que dizemos ser cristãos, afivelamos um rótulo. Meus amigos e meus irmãos, que brilhe a nossa luz nesta treva. Que viva o nosso amor nestes disparates. Que viva sadia a nossa consciência e que a lama fique para lá. Que os infelizes que se aprazem na sua alucinação vivam. Eles têm o direito de jogar fora a vida, mas nós temos o direito de viver a vida. Eu vos trago vida, e vida em abundância, foi o que ele falou. E aquele que crê em mim, mesmo morto, viverá. Já passou da morte para a vida. Jesus, nesta hora tão grave, de tantos desvalores, deixa-nos dizer-te: louvado seja, Senhor, na glória do lar celeste, pelos dons que nos trouxeste no Evangelho Redentor. Na estrada renovada, que o teu olhar nos consente, de espírito reverente clamamos por teu amor. Pobres servos, que fugimos da luta que nos eleva, nossa oração rompe a treva. Escuta-nos, mestre, e vem, dá-nos o nosso passo na estrada redimida, conduzindo nossa vida pela trilha do eterno bem. Mas que a tua ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do teu amor, Senhor. Que assim seja. Antes de encerrarmos este encontro desta manhã, nós desejamos informar aos presentes que esta palestra está gravada em áudio e em vídeo, e aqueles que se interessarem por ela, basta deixar o seu nome lá na livraria. Nós temos as pessoas que podem anotar, colocando se querem áudio e em vídeo, e nós enviaremos oportunamente pelo correio. E como dissemos, todos os livros psicografados pelo nosso Divaldo, os direitos autorais se revertem em benefício das obras assistenciais mantidas pela Mansão do Caminho.